O livro de 2 Samuel, a consolidação do reino de Davi. O livro de 2 Samuel é uma continuação direta dos acontecimentos narrados em 1 Samuel e se concentra principalmente no reinado de Davi como rei de Israel. Ele apresenta um panorama da ascensão, conquistas, desafios e também as falhas desse monarca que marcou profundamente a história bíblica. A narrativa começa em um momento de transição e incerteza para o povo de Israel, a morte do rei Saul e de seu filho Jonatas, grandes figuras da liderança anterior. Com a queda desses líderes, abre-se caminho para que Davi, ungido anos antes pelo profeta Samuel, assuma o trono. O início da história mostra Davi recebendo a notícia da morte de Saul e Jonatas por meio de um mensageiro amalequita, que acreditava estar trazendo uma boa notícia ao futuro rei. Contudo, Davi não vê a morte de Saul como uma oportunidade para comemorar, mas como uma tragédia nacional. Ele rasga suas vestes, lamenta profundamente e compõe um cântico de luto em honra a Saul e Jonatas, expressando sua dor e respeito pela memória deles. O mensageiro que afirmou ter matado Saul, acreditando ganhar a simpatia de Davi, é executado por este, pois Davi considera inaceitável que alguém toque no ungido do Senhor. Após esse luto, Davi é reconhecido como rei sobre a tribo de Judá, mas o reino de Israel permanece dividido, com Isbosete, filho de Saul, governando sobre as demais tribos sob a liderança do comandante Abner. Essa divisão leva a conflitos prolongados entre a casa de Saul e a casa de Davi. Com o tempo, Davi se fortalece, enquanto Isbosete perde influência. Abner, percebendo que a situação não favorece a casa de Saul, propõe entregar todo o reino a Davi, mas sua aproximação é interrompida por sua morte, assassinato que causa grande tensão. Davi, mais uma vez, lamenta publicamente e se afasta de qualquer envolvimento no crime, mostrando que sua intenção não era subir ao trono por meio de intrigas. Com a morte de Isbosete, as tribos de Israel finalmente se unem para ungir Davi como rei sobre toda a nação. Ele estabelece Jerusalém como capital política e religiosa, conquistando a cidade dos jebuseus e fazendo dela o centro de seu reinado. Para solidificar essa centralidade, Davi traz a Arca da Aliança para Jerusalém em uma grande celebração, embora um incidente trágico ocorra no caminho com a morte de Uzá, que toca na arca de maneira indevida. Esse episódio reforça a santidade da arca e a necessidade de obedecer rigorosamente às instruções divinas. No auge de sua força, Davi conquista territórios ao redor, expandindo o domínio de Israel sobre filisteus, moabitas, edomitas, sírios e outros povos vizinhos. Seu governo é marcado por justiça e sabedoria, e ele passa a contar com um exército bem organizado e líderes leais. Porém, mesmo nesse período de estabilidade e vitória, o texto bíblico não deixa de registrar um dos episódios mais sombrios de sua vida, o pecado com Batseba. O episódio ocorre em um momento em que Davi deveria estar no campo de batalha com seus homens, mas permanece em Jerusalém. Ao ver Batseba se banhando, Davi a deseja e a traz para o palácio. Ela engravida, e para esconder o fato, Davi tenta trazer seu marido, Urias, de volta da guerra para que ele se deite com ela. Como Urias se recusa, por lealdade aos seus companheiros que ainda estão em combate, Davi elabora um plano para colocá-lo na linha de frente, garantindo sua morte. Esse ato desagrada profundamente a Deus, e o profeta Natã é enviado para confrontar o rei. Davi reconhece seu erro e se arrepende, mas as consequências são inevitáveis. O filho que Batseba espera morre, e a espada nunca se afastará de sua casa. A partir desse ponto, o reinado de Davi é marcado por conflitos internos. Um de seus filhos, Amnon, comete um grave abuso contra sua meia-irmã Tamar, e Absalão, irmão de Tamar, vinga-se matando Amnon. Após um período de exílio, Absalão retorna a Jerusalém, mas sua relação com o pai é distante e fria. Isso leva Absalão a iniciar uma conspiração contra Davi, conquistando a simpatia do povo e declarando-se rei em Hebrom. O golpe obriga Davi a fugir de Jerusalém com seus seguidores leais, em um momento de grande humilhação e dor. Apesar da traição, Davi não deseja a morte de Absalão. No entanto, durante a batalha entre as forças de Davi e as de Absalão, este é morto por Joabe, comandante do exército de Davi. Ao receber a notícia, Davi chora inconsolavelmente, lamentando profundamente a perda de seu filho, mesmo sendo ele um traidor. Esse momento humano e doloroso revela a complexidade emocional do rei, que era ao mesmo tempo líder político e pai. Após o episódio de Absalão, Davi retorna a Jerusalém, mas enfrenta novos desafios. Um levante liderado por Seba ameaça novamente a unidade do reino, mas é rapidamente controlado. Também há conflitos com os filisteus, onde guerreiros leais protegem Davi de ser morto em combate. Em meio a tudo isso, há registros de salmos e cânticos atribuídos a Davi, que expressam sua fé, arrependimento e confiança em Deus.
No final do livro, há uma narrativa sobre um censo realizado por ordem de Davi, que é visto como pecado por ter sido motivado pelo orgulho e pela confiança nas forças militares em vez de na proteção divina. Como resultado, uma praga atinge Israel, mas é interrompida quando Davi constrói um altar no campo de Araúna, local que mais tarde se tornaria o terreno do Templo de Jerusalém. O livro de 2 Samuel termina com a imagem de um rei que, apesar de suas falhas e tragédias, é lembrado como o homem segundo o coração de Deus. A história mostra que Davi não foi perfeito, mas sempre que confrontado com seus erros, buscava reconciliação com o Senhor. Seu reinado é um marco na história de Israel, estabelecendo a base para o período seguinte, sob o governo de seu filho Salomão. Assim, 2 Samuel não é apenas um registro político e militar, mas também uma narrativa profundamente humana mostrando como a liderança, a fé, o pecado, o arrependimento e o perdão se entrelaçam na vida de um dos personagens mais importantes da Bíblia.